Qual é a sua relação com a sua própria autoestima? Você acredita que você tem uma boa autoestima ou você tem uma baixa autoestima? Vamos dizer que muitas pessoas têm problemas em se aceitar da maneira que são, ou até mesmo começam a se depreciar por problemas ali na sua autoimagem, ou melhor, problemas que ela acha que tem na autoimagem que na verdade às vezes não tem nada a ver. Então no vídeo de hoje a gente vai entender como que nós podemos lidar melhor com a nossa autoestima e como a gente consegue desenvolver ali uma autoestima um pouco mais saudável. Quer saber mais a respeito disso? Então pega a sua xícara, vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito de como a gente consegue desenvolver uma autoestima mais saudável, como que a gente consegue ter ali uma boa relação com nós mesmos de uma maneira mais aprimorada, tá bom? Antes da gente começar, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e que você quer ver mais a respeito do canal. É a forma mais interessante de você apoiar o canal, visto que não temos ali uma intenção de monetizar esse canal e além disso, por se tratar de temas às vezes muito sensíveis para o algoritmo, o próprio YouTube acaba tirando o engajamento do canal. Então, se você já deixar seu like, se você se inscrever no canal, já ajuda a gente a ter um melhor posicionamento aí e acaba levando a informação muitas vezes necessária para mais pessoas. E saibam que realmente saúde mental não tem preço, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Quando a gente fala a respeito de autoestima, muitas pessoas acreditam que só tem a ver com a aparência, que só tem a ver ali com a questão estética da coisa, só que na verdade não é, tá? A autoestima ela vai muito mais além disso. E bom, antes da gente começar a decidir o assunto, eu peço já desculpas caso você escute barulho, caso você escute alguma coisa. Eu estou gravando o vídeo exatamente no dia do jogo do Brasil contra a Croácia, né? Na verdade o Brasil já jogou esse jogo e já perdeu nos pênaltis, né? Vamos dizer que a festa está continuando mesmo assim, então se você ouvir aí algum barulho externo ou talvez algum ruído externo, saiba que tem a ver aí com as pessoas que ainda estão ali eufóricas por causa do jogo mesmo com um cenário desfavorável para o Brasil, tá? E bom, o que seria a autoestima, tá? A autoestima, ela tem a ver com como que nós nos percebemos, tá? Tem a ver com a nossa própria imagem, né? Ou seja, o conceito que nós temos sobre nossa própria imagem, de acordo com as nossas experiências, de acordo com a nossa própria opinião sobre nós mesmos, e tem a ver também com a opinião que outras pessoas também têm a respeito da gente. Então, esse conjunto de coisas acaba formando a nossa própria autoestima, tá? E além disso, tem a ver bastante com as nossas experiências passadas, né? Com as nossas vivências que nós temos atualmente e também acaba determinando a maneira como nós vamos nos comportar no futuro a respeito disso, tá? Ou seja, isso quer dizer que muitas vezes a autoestima ela tem a ver ali com o nosso próprio processo de querer ser aceito pela sociedade ou de querer ser aceito pelo meio na qual nós estamos inseridos, tá? Então vamos dizer que quanto mais nós destoamos do meio e quanto mais achamos que esse meio que nós vivemos nos rejeita ou se difere de nós, menos autoestima nós temos, tá? Mas isso também tem a ver com a nossa própria compreensão, ou seja, nosso próprio conhecimento sobre nós mesmos, no qual a gente entende que nós somos capazes ou não de algo, ou tem a ver ali como nós nos conhecemos de maneira diferente sobre os nossos potenciais, conhecimentos e coisas que nós nos envolvemos e engajamos durante o nosso trajeto de vida. Então a gente pode entender de fato que a autoestima seria basicamente a movimentação de você conhecer a si mesmo e ter compreensão daquilo que você é capaz, mais a opinião de outras pessoas sobre você, a validação que elas dão sobre você, que fazem, né, você ter comportamentos e atitudes e consiga viver a vida de uma maneira mais plena, né? E isso
é muito importante para o bem-estar emocional, assim também como a saúde mental do ser humano, né? Afinal, a gente precisa ter uma compreensão de quem nós somos, né? Precisamos ter ali um autoconhecimento. E a autoestima, ela vem nesse pacote de coisas que a gente entende como necessários para o ser humano e para a saúde emocional desse ser humano. Por ser algo inerente ao ser humano, vamos dizer que existem muitos estudos a respeito. Então a gente pode entender que temos estudos que dizem que existe a autoestima elevada e a baixa autoestima, né? Mas existem também outros campos de estudo que falam que existe aí a autoestima mais frágil e a boa autoestima, tá? A autoestima frágil seria basicamente aquela autoestima que nós temos, onde nós nos reconhecemos esse valor, mas diante de pressões sociais, ou até mesmo de críticas, ou até mesmo cenários negativos, nós tendemos ali, a pessoa que tem ali a autoestima mais frágil, ela tende a ficar mais reclusa e ela tende a pensar mais negativamente sobre si mesmo, justamente por não se enquadrar aquilo que ela acha como ideal, né? Enquanto, de fato, né, a pessoa que tem uma boa autoestima consegue lidar melhor com essas críticas, consegue lidar melhor com as questões mais sociais e tem ali uma facilidade melhor de saber levar bem uma crítica, de saber ali se portar diante de um cenário um pouco mais adverso do que ela acaba se encontrando de fato, tá? E a pessoa que ela tem uma autoestima um pouco mais frágil, ela tende a ter uma percepção um pouco mais equivocada sobre si mesma. Então, basicamente, ela tem ali um certo quê de achar que não é capaz, ela tem um certo quê de achar que ela não tem capacidade, que ela não tem, vamos dizer, inteligência suficiente, dificilmente aceita elogios como algo verdadeiro e concreto, não consegue se perceber muito bem no espelho, né? Ou seja, ela não se agrada com a estética mesmo tendo ali uma boa estética e que seja aceita socialmente. Então a pessoa que ela tem uma baixa autoestima, ela tem ali essa fragilidade, né? Ela tem uma fragilidade muito grande para aceitar a maneira como ela é, ou aceitar os processos de vivência, os processos de experiência na qual ela vivenciou e que transformou ela daquela forma. E além disso tudo, a pessoa que tem uma certa baixa autoestima ou tem uma autoestima mais frágil, ela busca ali a validação externa de outras pessoas para se sentir bem. E com isso elas acabam ficando reféns emocionais das pessoas e até mesmo tendo relações tóxicas com as outras, né? Afinal, ela sempre vai precisar de um validador externo para ela se sentir bem, né? Ou seja, ela não consegue se autovalorizar, ela não consegue preencher esse suprimento de estima dela e ela acaba buscando no outro essa forma. E também ela acaba tendo muito medo, né, de ficar deslocada pelas pessoas, de não ser aceita pelas pessoas de seu convívio, justamente por causa que ela acha que ela tem todos esses defeitos, ou até mesmo ela não consegue lidar realmente com algum ponto negativo, achando que aquilo ali é o fim do mundo, sendo que na verdade não é. Então a gente acaba tendo essa situação de uma maneira um pouco mais pormenorizada e isso acaba prejudicando de fato. Tá? E também a pessoa que tem essa questão de uma autoestima mais frágil, ela tem muita dificuldade de dizer não, tá? Justamente porque ela acha que, se por acaso ela dizer não, ela vai acabar sendo julgada pelas pessoas, ela vai acabar ali tendo um retorno negativo dessas pessoas, isso vai acabar afetando, né, a compreensão que ela tem sobre si mesma, vai fazer ela perder a própria essência ali dela e ela vai se frustrar com isso. Então ela evita de dizer não, mesmo que isso seja sacrificante, né, acaba sendo algo de sacrifício para que ela tenha ali uma questão, vamos dizer, de um próprio valor com ela mesma. Mesmo que é algo que outras pessoas peçam para que ela faça, né? E que seja de maneira natural, às vezes pode ir contra os valores dela, pode ir contra os costumes dela, e mesmo assim ela vai lá e vai acabar fazendo, né? Ela vai acabar se invalidando para ter essa validação externa para aumentar a autoestima. Isso acaba sendo muito ruim, afinal existe um processo aí de depersonalização. Ela acaba
pegando seus valores, jogando no ralo para que ela consiga ali ser aceita por outras pessoas. Não preciso nem dizer o quanto que isso é perigoso, não é? Só que aí também temos um outro problema. Temos o problema da alta autoestima, né? Ou seja, dessa autoestima muito supervalorizada, dessa autoestima muito elevada, na qual acaba fugindo um pouco do padrão. É legal ter uma autoestima saudável? Sim, é legal ter uma boa autoestima para que não precise de uma validação externa? Claro. O problema é quando isso sobe na nossa mente e nós nos encontramos como seres supervalorizados e que está acima das outras pessoas, sendo que na verdade não estamos acima de outras pessoas, tá? Isso acaba acontecendo e acaba ficando muito inflada essa questão da alta autoestima, e essa pessoa acaba tendo ali uma certa prepotência, uma certa arrogância, e isso acaba ficando bem, vamos dizer, chato, né? Afinal, a pessoa ela vai sentir ali como se ela fosse a melhor coisa do mundo e como se ela de fato fosse melhor que outras pessoas ou fosse mais importante que outras pessoas. Então ela vai acabar até esnobando e até desvalorizando as outras pessoas ao redor. Seria basicamente ela compreender que não existiu Nicolau Copérnico, que acabou ensinando que a Terra gira em torno do Sol e não dessa pessoa em específico. Então temos que tomar cuidado para não chegar nesse nível, né? Ainda mais porque ao chegar nesse nível a gente pode ter uma certa arrogância, a gente pode até ali demonstrar traços narcisistas, tá? Então, para tudo, os extremos é bem ruim, né? Só que o que temos que procurar? O equilíbrio da coisa. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio, temos que ter ali uma autoestima saudável a ponto de não ficar ali se desvalorizando e nem supervalorizar demais, e sim estar num termo onde você se aceite, onde você respeite os seus limites e também acabe valorizando os outros, porque não tem como você valorizar outras pessoas se você não valoriza a si mesmo, tá? Então a gente precisa entender que precisamos estar ali em equilíbrio para que a gente consiga aí ter uma melhor facilidade e compreensão de entender ali qual é o nosso processo mental. Para nós descobrirmos se realmente temos ali uma autoestima mais frágil, é legal a gente fazer questionamentos sobre nós mesmos, como uma forma de autoconhecimento. Então a gente precisa se perguntar a primeira coisa, né? Nós nos sentimos culpados, bem culpados, ou quase sentimos toda a culpa quando algo dá errado? Algumas coisas que acabam dando errado na nossa vida não quer dizer que é culpa nossa. Às vezes as circunstâncias não permitem, tá? Mas se você não enxerga ali que as circunstâncias externas existem e que pode prejudicar, provavelmente já é um ponto de alerta aí. A segunda coisa é, você costuma falar mal de você constantemente, né? Não consegue aceitar um elogio, não consegue ter ali uma facilidade de ter ali uma conversa saudável onde você não se deprecie? Isso também pode ser um sinal de alerta para demonstrar ali que sua autoestima está com problemas. Outra pergunta interessante que a gente deve se questionar é se você desiste de fato de coisas que você quer ou você almeja de maneira muito fácil. Você tem facilidade de desistir das coisas a qualquer momento, justamente porque algum detalhe deu errado? Se sim, a gente tem que tomar um certo cuidado, ainda mais porque isso pode ter a ver com a sua compreensão da sua própria capacidade, do seu próprio potencial das coisas. E a última e não mais importante é, você se preocupa demais com o que os outros pensam de você? Você tem uma preocupação muito exagerada sobre como as pessoas te compreendem ou tem medo total da rejeição dessas pessoas? Se sim, vamos dizer que a gente precisa tomar um certo cuidado também. Afinal, você pode estar aí buscando uma validação externa das pessoas, isso pode ser algo nada saudável para você ou para suas relações de fato, visto que a gente não precisa de uma validação externa constante para nos sentirmos bem. Se você precisa de uma validação externa das pessoas para se sentir aceito ou aceita, tem algumas más notícias para você. Pode ter a ver ali com a questão da baixa autoestima e também da codependência emocional, coisa que nós falamos aí no canal já há um certo tempo e que pode aparecer num card exatamente agora. E bom, temos aí outras questões, né? Mas a gente precisa entender que uma das coisas que a gente precisa entender e fazer é aprender a dizer não, tá? Ainda mais por conta da questão de sempre ficarmos
ali suscetíveis ao que as pessoas pensam de nós, a gente evita de falar e fazer coisas, né, que são do nosso gosto, mas são de gosto de outras pessoas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a falar não. Ainda mais porque nós precisamos ter ali um certo posicionamento, a gente não pode ficar se sacrificando muito pelas outras pessoas e deixando a nós mesmos de lado. É legal ajudar, é legal fazer as coisas sim, mas quando vai contra nossos valores ou quando não temos condições de arcar com aquilo que as pessoas pedem, é importante dizer não. A gente precisa aprender a dizer não para conseguir aí ter uma melhor valorização. A segunda coisa, e não mais importante, é evitar ficar se comparando com as pessoas, com os outros, tá? Existem muitas pessoas que perdem a sua autoestima por acharem que estão ou muito distantes das outras pessoas, ou achar que realmente não está tendo tanto sucesso quanto outra pessoa. Isso acontece com muita gente, ainda mais em questão da idade, ainda mais na época de escola, né? Vamos dizer, tal pessoa se casou com tantos anos, ela se formou com tantos anos e eu fiquei aqui. Ela tem um casamento, tem filhos e eu tô aqui, solteiro, solteira e não tenho ninguém. Olha, vamos parar de se comparar com a régua da outra pessoa, porque isso pode ser algo muito ruim. E quando você se compara com a régua do outro, você esquece do seu próprio trajeto, esquece que as suas escolhas te levaram para o lugar onde você está hoje, e que não é porque a outra pessoa está ali tendo uma vida diferente da sua que ela pode estar feliz, e também não quer dizer que você seja infeliz com a vida que você está. Mas se você continuar se comparando, obviamente você vai procurar mais defeitos em você do que ressaltar as suas qualidades, tá? Isso é inerente ao ser humano. O ser humano ele sempre vai se olhar de uma maneira ruim, tá? O ser humano ele vai se olhar de uma maneira mais desvalorizada. Ele vai achar que isso de fato é algo como ter a ver com uma certa humildade, só que na verdade não é. Isso só escancara mais ainda o problema de autoestima que as pessoas têm. Então sim, você tem que reconhecer o seu próprio potencial e que não existe idade certa para as coisas e que você não tem que cumprir um prognóstico social para se sentir bem e feliz, né? A mesma pessoa que pode ter um casamento feliz pode ser feliz também sozinha, né? Viajando o mundo, né? Tendo uma carreira ou adotando uma criança. Não quer dizer que tenha que ter o mesmo destino para a felicidade. A felicidade é diferente para cada um. E se você ficar observando a vida das pessoas e deixar de viver a sua, você vai se arrepender depois. Afinal, você está sendo coadjuvante na vida de outra pessoa em vez de ser protagonista da sua própria vida. Outra coisa também interessante que a gente precisa ressaltar de fato é que precisamos ser realistas com as nossas expectativas sobre a vida. E por que a gente precisa ser realista? Por causa que muitas das vezes a nossa autoestima é quebrada pelo fato de nós termos muita expectativa e essa expectativa, muitas vezes irreal, não se concretizar. Então a primeira coisa que você tem que fazer de fato é ter esse entendimento, né? Ou seja, entender que as nossas expectativas devem ser mais realistas, né? Por exemplo, estamos no mês de dezembro de 2022. A não ser que você ganhe na Mega Sena, você não vai ficar milionário da noite pro dia, né? Então assim, vamos dizer que você precisa ali ter uma expectativa um pouco mais realista. E a partir do momento que você tem uma expectativa um pouco mais realista, os seus pequenos progressos vão ser mais motivadores para você, né? Você não vai conseguir fazer 1 milhão até o dia 31 de dezembro se você não ganhar na loteria. Então não ache que você de fato vai conseguir gerar 1 milhão a partir de hoje e até o dia 31. Pode ser que gere? Pode, mas qual é a porcentagem disso, né? Então vamos ser um pouco mais realistas com as coisas. E não é ser negativista, não é essa ilusão de positividade tóxica que as pessoas estão vendendo por aí em cursos de coaching e afins. Às vezes a gente tem que ter expectativa de acordo com as nossas condições, entender que nem tudo está sob nosso controle e nem tudo é de nossa responsabilidade. Ou seja, temos que parar de carregar o fardo que não é nosso. Ainda mais porque isso pode nos trazer ali mais dores de cabeça do que alívios mentais. A terceira coisa interessante também que precisamos entender é que não precisamos ser perfeitos, tá? A gente não precisa ter a perfeição 100%. A gente não precisa buscar o nosso conceito ideal de perfeição justamente porque a perfeição ela não existe, tá?
A gente tem que buscar algo que seja ideal e também entender que temos ali as nossas imperfeições, né? Então a gente precisa entender que nem tudo a gente vai conseguir atingir e que está tudo bem não atingir aquele tipo de parâmetro. Mas que se você buscar a sua melhor versão, você vai ser mais feliz e vai ter ali mais sabedoria a respeito de si mesmo. Então não busque a perfeição, não busque um conceito ideal de perfeição que é totalmente inatingível, né? Vamos saber gerenciar mais uma vez, né? Falando nossas expectativas e deixar elas de maneira mais real para que isso não cause angústia em nós mesmos. Outra coisa também tão importante quanto é nós sabermos aí gerenciar ali a nossa questão biológica, tá? E quando eu falo questão biológica, é realmente você fazer exercícios físicos, seja uma caminhada, uma corrida, seja ali fazer algum esporte na qual você tenha como hobby. Por quê? Por causa que isso ajuda o nosso corpo a produzir serotonina, na questão da endorfina, né? E termos ali, vamos dizer, mais sentimentos de felicidade, né? Então, a questão biológica ela também deve ser cuidada. Então, vamos dizer que praticar exercícios físicos é uma boa forma da gente conseguir ter uma facilidade e termos ali melhor controle, tá? E quando eu falo melhor controle, nos gerenciarmos, né? Tanto esteticamente, assim também como emocionalmente, por causa que liberando mais serotonina você vai ter ali melhor sensação de bem-estar. E também é legal a gente começar a observar coisas, né, no nosso dia a dia, na qual a gente possa se orgulhar de nós mesmos. Então, para um certo momento do dia, vai ver as suas qualidades, dá uma refletida, dá uma valorizada sobre si mesmo, sem buscar ali artifício de outras pessoas e sem ser algo, vamos dizer, totalmente descontrolado, né? Vamos dizer, saber gerenciar ali a maneira como você se vê, né? Reconhecer seus pequenos esforços, seus pequenos progressos, porque isso já é essencial para o ser humano, né? E além disso, parar num certo momento, seja para escrever um diário, pega o hábito de escrever a respeito sobre o que você aprendeu no dia, sobre o que você descobriu sobre si mesmo, que com certeza você vai acabar se surpreendendo. E esse é um exercício prático que você vai fazer no dia a dia. Então, aproveite para realmente soltar a imaginação e, além disso, saber ser verdadeiro consigo mesmo. E o último tópico, não mais importante, e que você já sabe que eu vou falar, obviamente, é você buscar o autoconhecimento, né? Se você não conseguir buscar o autoconhecimento sozinho, né, ou sozinha, procure um profissional psicoterapeuta, né? Seja um psicanalista, seja um psicólogo, algum terapeuta ali que seja confortável para você conversar a respeito da sua autoestima, justamente porque a gente precisa se conhecer melhor, né? Nos conhecendo melhor e tendo uma visão externa da coisa com a ajuda de um profissional capacitado, a gente consegue ali ter melhor manejo de nossas expectativas e realidades sobre nós mesmos e conseguimos descobrir mais sobre nós mesmos. Então a gente acaba mudando bastante coisa e acaba tendo mais facilidade para as coisas funcionarem, tá? E claro, procura terapia, tá? Vamos dizer que a questão da autoestima não saudável, ela é tratada dentro de terapia. Então, você buscar ali um conselho profissional acaba ajudando bastante, tá? E vamos tomar cuidado mais uma vez, tá? O nosso cuidado que eu falo é a questão de você conseguir ali ter a autoestima sem ficar muito elevada a ponto de você ser uma pessoa arrogante e prepotente com as outras, né? E não ter senso do ridículo, do quanto é você invalidar outras pessoas para se auto-validar, assim como também tomar cuidado com a autoestima baixa, para que você não se coloque em patamares na qual você não deve estar, né? Entenda que se você ficar procurando a perfeição, se você colocar expectativas irreais a respeito de você mesmo, com certeza você vai se chegar de uma maneira pior. Agora, se você gerenciar bem suas expectativas e, claro, não se comparar com outras pessoas, com certeza você vai reconhecer os seus pequenos progressos e vai conseguir ter um melhor manejo a respeito disso, tá? E bom, o vídeo acabou ficando um pouco longo, mas espero que você tenha gostado. Desculpe mais uma vez os barulhos, entendam que estamos aí em clima de Copa, pelo menos até alguns minutos atrás era clima de Copa, a vida vai voltar ao normal daqui a alguns dias, né? E bom, espero que você tenha gostado, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa dessa injeção de conhecimento, tá? E se precisarem de ajuda, procure um profissional adequado, afinal, saúde mental não tem preço. Muito obrigado mais uma vez por hoje só e até a próxima sexta. Tchau, tchau.